Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a explicação teórica aí da nossa semana 3 do PET, também volume 3. Na semana a gente vai ver função exponencial, só que mais importante do que isso, né? Grande parte aqui da semana a gente vai focar no aprendizado, na revisão de potenciação, né? Potenciação é a base aí da função exponencial e por isso é tão importante a gente revisar. Então olha só, a gente começa aqui revisando aqui, ó. 3 elevado a 4, o que significa isso? Significa que esse número de cima aqui, que é 4, vai ser a quantidade de vezes que o número de baixo, que é a nossa base, vai se repetir multiplicando por ela mesma. Então, 3 elevado a 4 significa que a gente tem, ó, 4 vezes a nossa base sendo multiplicada por ela mesma, né? Então, como resultado disso aí, a gente tem 81. Olha só, 1 elevado a 6, então vai ser 6 vezes o 1 sendo multiplicado por ele mesmo, né? Então, 6 vezes ali. 10 elevado a 5, então vai ser o 10 5 vezes, né? A gente tem aqui, ó, 5 vezes o 10 aí, se repetindo, multiplicando por ele mesmo, né? 1 sobre 2, ou meio. Meio elevado ao cubo, né? 3 a gente fala cubo, então vai ser 3 vezes esse meio aí, essa fração, multiplicando por ela mesma. Nesse caso, a gente multiplica em cima, né, normalmente, e embaixo 2 vezes 2 vezes 2, que fica 1 sobre 8. Bom, revisando isso, agora a gente tem algumas propriedades, né? Aqui é a propriedade da soma de potências, né? Então, se a gente tem aí uma potência com a mesma base e expoentes diferentes, né? Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 3. O que a gente pode fazer? Manter a base e somar os expoentes, né? 2 mais 3, ficando então em 2 à quinta. Deixa eu reduzir. Ah, já está em 10 já. Bom, já tem exemplos aqui, né? Mas beleza, já fiz ali então. Bom, agora se a gente tem aí um número elevado a uma potência e todo esse número, né, já elevado a um número, também está elevado a outro. Por exemplo, 2 elevado ao cubo, só que elevado ao quadrado, né? Então, a gente tem aí uma potência já, só que elevada a outra. O que a gente pode fazer? Mantém a base e multiplica os expoentes lá. Então, 2 vezes 2 vezes 3, 6. Bom, se a gente tem uma fração, né? 2 à quinta sobre 2 elevado ao cubo. Então, o que a gente faz? Mantém a base e subtrai os expoentes, né? Ficando, então, 2 ao quadrado. Bom, multiplicação de bases diferentes e um expoente único, né? Ou seja, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. O que a gente pode fazer? Dizer que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Bom, agora uma fração com o expoente igual, né? Então, a gente tem aí 2 sobre 3, tudo isso elevado a 5. Então, a gente pode dizer que é 2 elevado a 5 sobre 3 elevado a 5, né? E aqui tá errado. Meu Deus do céu. Bom, então agora sim a gente entra aí na parte de função exponencial. Definição, né? Consideramos o número A real, positivo tal que A seja diferente de 1. Então, olha só, A precisa ser maior do que 0 e A tem que ser diferente de 1. Bom, a função exponencial de base A tá, né, descrita por f, dois pontos, de reais para reais positivos diferentes de 0, representada por f de x igual a elevado a x, é uma função que tem as seguintes propriedades. Para quaisquer que sejam x e y reais, temos que a multiplicação de duas raízes, né, f de x e f de y, resulta em f de x mais y, pois a elevado a x vezes a elevado a y é igual a elevado a x mais y. A função descrita por f1 é igual ao próprio a. F é crescente quando a é maior do que 1, pois, e aí tem ali a explicação. E f é decrescente quando a é um número entre 0 e 1, né? Lembrando que a tem que ser diferente de 1, então se for maior do que 1 é crescente, se for entre 0 e 1 é decrescente, porque a também não pode ser negativo. Bom, então alguns exemplos aqui de função exponencial, né? Y igual a 3 elevado a x, y igual a 0,5 elevado a x, meio elevado a x e raiz quadrada de 3 elevado a x. Bom, o gráfico de uma função exponencial, né, a gente vai substituir aí valores no lugar de x, né? Então, olha só, no lugar de x a gente vai atribuir menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3.
acha o valor de y, né, normalmente, e aí faz a representação gráfica, então. Observe que nesse caso aqui, a função é crescente. Note que a base dessa função exponencial é 3 e que o número é maior do que 1, certo? Então, 3 é maior do que 1, a função é crescente. Nosso segundo exemplo aqui, né, faz a mesma coisa, substitui os valores por x lá, acha o valor de y, joga no gráfico. Nesse caso, a função é decrescente. E aí, para acabar aqui, né, a gente tem o nosso último exemplo, que também é uma função crescente, dada por 2x. Na verdade, a gente tem mais um aqui, né? Mais um exemplo que também é decrescente. Nesse caso, a função é 1/4 elevado a x. Bom, pessoal, então tem aqui a atividade, né? Pedindo aí o gráfico da função. Então, a gente precisa colocar aí, ó, para valores de x no intervalo -2 e 2. Aqui a gente tem um sinal de menor igual ou maior igual. Então, vai contar o -2, -1, 0, 1 e 2, né? Então, a gente vai substituir esses 5 valores no lugar de x, vai achar o valor de y, né? Então, aqui, ó, y em x. Então, ou pode ser o contrário, né? Para ficar melhor aqui, ó. X e y, então, x igual a -2, vai substituir lá, né? 5 elevado a -2, acha o valor, e aí depois vamos fazer a representação gráfica aqui também. A explicação dessa semana, então, se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o vídeo da próxima semana.